Nós já falamos aqui sobre Amanda Bynes e agora chegou a hora de falar sobre outra grande estrela dos anos 2000, com uma carreira promissora que foi interrompida por muitos problemas com a justiça e com a própria saúde. Lindsay Lohan foi um dos maiores ícones do início do século, com uma carreira meteórica que começou aos 12 anos de idade. O público acompanhou o crescimento da Lindsay, do seu sucesso e também dos problemas. Ela foi extremamente perseguida pela mídia, foi presa inúmeras vezes, teve a sua carreira destruída e agora, mais de 25 anos depois, ela tá de volta com uma longa parceria com a Netflix. São esses os melhores filmes da sua carreira? Com certeza não, mas a gente vai analisar com calma esse retorno da Lindsay Lohan, desde o início da carreira, o declínio e o que ela fez para dar a volta por cima. Então, fica comigo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, o seu canal de histórias e análises do universo do cinema, toda semana com um novo papo pra gente desenrolar. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve pra não perder nada e comenta o que mais você gostaria de ver por aqui, porque eu quero construir esse espaço junto com vocês. E bora pro papo! A Lindsay nasceu em Nova York e começou a carreira como modelo infantil aos 3 anos de idade. E logo iniciou seu trabalho como atriz com pequenas participações em séries de TV. O sucesso na carreira veio logo, quando aos 11 anos de idade ela venceu outras 4.000 meninas num cast para interpretar 2 personagens no filme da Disney, Operação Cupido, um dos meus preferidos da Lindsay até hoje. E pausa por um momento, porque enquanto eu fazia pesquisa para esse vídeo, eu fui lembrada de que a Natasha Richardson, que interpreta a mãe das gêmeas em Operação Cupido, faleceu em 2009 por conta de ferimentos causados por um acidente de esqui. Eu tinha esquecido completamente disso e fiquei triste de novo porque, gente, que personagem perfeita que ficou no nosso coração. Acho que todo mundo já quis ser como ela nesse filme, triste demais. Bom, Operação Cupido foi lançado em 98 e foi um sucesso de bilheteria e de crítica e também a porta de entrada da Lindsay Lohan pro universo Disney. Em 2003, ela estrelou ao lado da Jamie Lee Curtis Sexta-feira Muito Louca, em que mãe e filha trocam de lugar e precisam lidar com a vida uma da outra. Baita sucesso que inclusive vai ganhar uma sequência. Sim, 20 anos depois, as atrizes estão reunidas novamente e um possível enredo foi revelado pela Entertainment Weekly. Aparentemente, agora as duas não vão trocar de corpo uma com a outra, e sim com 2 adolescentes. Ok, de volta a 2003, Sexta-feira Muito Louca estreou e a Lindsay tinha os seus 17 anos. E ela já emendou esse em outro projeto da Disney bem famoso, que foi Confissões de uma Adolescente em Crise, em que ela contracena com a Megan Fox e tenta invadir o show da sua banda preferida, que vai se separar. Gente, como esses filmes eram bons! E foi aqui que a Lindsay também fez a sua estreia como cantora, com a música That Girl, que toca no filme. No mesmo ano, ela lançaria seu primeiro single, Rumors, e o álbum Speak, que atingiu o número 4 nas paradas da Billboard 200, que é muito bom. Mas a coisa ficaria ainda melhor. Em 2004, um ano depois, Lindsay Lohan estrela aquele que seria o marco de uma geração, um hino da cultura pop que perdura até os dias de hoje. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina. E nos outros 20% torcia para que alguém falasse dela, para eu poder falar dela mais um pouco. Meninas Malvadas, que também ganhou uma adaptação agora esse ano. Gente, os anos 2000 estão voltando com força, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa pra falar. Mas de volta pra nossa timeline, em 2004, mesmo ano de lançamento de Meninas Malvadas, Lindsay estava no auge da carreira e com ela vem a fama e o seu preço, que na época era bem alto. A Lindsay se muda de vez para Los Angeles e logo se torna alvo da mídia e dos paparazzi. Não sei se você lembra, mas essa era uma época de febre dos paparazzi, em que eles se envolviam em verdadeiras perseguições aos artistas em busca de uma notícia e de uma foto. Era muito brutal. E guarda essa informação porque isso vai definir boa parte da vida da Lindsay Lohan daqui pra frente. Wait, Lindsay. Lindsay. Lindsay, remember us in the airport? Em 2005, ela retoma a parceria com a Disney no filme Herbie, Meu Fusca Turbinado, e lança o seu segundo álbum, A Little More Personal. Em 2006, ela é amplamente elogiada pela sua atuação séria na comédia A Última Noite, ao lado da Meryl Streep e do Woody Harrelson. Foi um trabalho notório para Lindsay por estar contracenando com grandes atores e se colocar no mesmo nível que eles. Então até aqui a carreira da Lindsay Lohan ainda ia muito bem, e como eu já falei anteriormente,
anteriormente, com a fama vem o seu preço. Ela já era alvo dos tabloides, que nessa época eram muito absurdos e sensacionalistas. Tudo virava notícia, eles caçavam um escândalo para expor, principalmente as mulheres. E a Lindsay Lohan, desde que se mudou para Los Angeles, começou a frequentar muito a noite hollywoodiana. E chegou a contar em entrevista para Oprah que foi aí que os seus problemas começaram. Entre 2005 e 2006, o seu envolvimento com álcool e drogas começou a ficar mais sério. Ela chegou a se envolver em um acidente de carro e, além disso, durante as filmagens de Herbie, ela foi hospitalizada por exaustão e a produção foi interrompida por 3 dias, sem muitos esclarecimentos. E isso aconteceria novamente quando ela estava filmando Ela é Poderosa, filme com a Jane Fonda. E 2007 seria o início do fim, com uma batalha contra o vício e contra os tribunais que se estenderia por muitos anos. Eu tentei ser o mais objetiva possível, mas muita coisa aconteceu que eu preciso contar pra vocês, para que vocês entendam por que essa história se desenrolou por tanto tempo. Então já se ajeita no sofá, prepara uma pipoca porque o papo vai ser longo. Em janeiro de 2007, a Lindsay Lohan entra pela primeira vez em um programa de reabilitação às drogas, enquanto continua trabalhando no filme Eu Sei Quem Me Matou. Nesse momento é que a gente entende que ela estava enfrentando um problema sério com o vício. Em maio do mesmo ano, ela é detida por dirigir embriagada depois de perder o controle do carro e bater em um meio-fio. Ela se interna mais uma vez para uma segunda reabilitação, onde recebe uma pulseira de monitoramento de álcool no corpo. 2 semanas depois de sair dessa segunda reabilitação, ela é detida mais uma vez, agora em uma situação mais séria que se desenrolaria no tribunal por muitos anos. Uma mulher ligou para a polícia de Santa Mônica dizendo que a Lindsay estava tentando atropelar ela com um carro. Ela é acusada de dirigir embriagada e com carteira suspensa, além de porte de cocaína. Em agosto, ela entra na reabilitação pela 3ª vez, se declara culpada nesse caso e é condenada a 1 dia de prisão, 10 dias de serviço comunitário e 3 anos de liberdade condicional, onde ela teria que entrar em um programa de educação sobre álcool. Acontece que ela não aparece nas reuniões desse programa. Então, em 2009, a juíza do caso, Marshall Revel, avisa que a Lindsay vai pra cadeia se não comparecer a esses encontros. Essas audiências acontecem em intervalos de meses, né? Não é rápido. Então, entre idas e vindas em audiências, chegamos a 2010. A Lindsay não comparece nas benditas sessões de aconselhamento sobre o álcool, o que significa que ela violou a liberdade condicional. Então a mesma juíza determina que ela cumpra 90 dias de prisão por isso. Ela também impõe que depois do período de prisão, a Lindsay passe 90 dias em um programa de reabilitação de drogas e álcool. Essas imagens dela no tribunal esse dia circularam muito pela mídia. Wasn't expecting any special treatment. Aside from the understanding that I have to provide for myself, I have to work, and my schedule, you know, unfortunately is very different. And I did do everything that I was told to do and did the best I could to, you know, balance jobs and showing up. I'm sorry. Então, em 20 de julho de 2010, a Lindsay é algemada em um tribunal de Beverly Hills e levada para a prisão para cumprir a sua pena. Ela passa menos de 2 semanas atrás das grades e de lá vai para uma clínica para cumprir a reabilitação, que ela sai depois de 23 dias. Ou seja, ela não cumpriu os 90 dias em nenhum dos lugares. Em agosto de 2010, a juíza é substituída por um juiz, Eldon Fox, que facilita um pouco a condicional e permite que a Lindsay cumpra a pena na sua casa em West Hollywood, com a condição de que se mantenha sóbria e realize testes regulares. Ela assume em postagem no Twitter que está trabalhando duro para superar o seu vício em drogas, porque, gente, vamos lembrar que tudo isso está acontecendo, mas ela não é simplesmente uma mulher louca inconsequente. É uma mulher lidando com um vício muito sério enquanto é perseguida pela mídia que faz a caveira dela a todo momento. Não tô justificando as atitudes dela, mas é só pra gente entender que existem camadas para que uma pessoa haja do jeito que ela age. E com esse vício, ela é reprovada no seu teste de sobriedade por uso de cocaína e anfetaminas, violando a condicional mais uma vez, e o juiz ordena que ela volte a cumprir pena de prisão. Então, mais uma vez, a Lindsay é algemada e levada para a cadeia, de onde é liberada na mesma noite depois de pagar uma fiança de $300 mil.
E adivinha, de lá ela foi para mais uma reabilitação. E esse ciclo se repete muitas e muitas vezes. Ela vai pra cadeia, sai, entra na reabilitação, não cumpre a condicional, volta pra cadeia e assim segue. E durante toda essa turbulência nos tribunais, a Lindsay ainda estava trabalhando e vendo a sua reputação ser cada vez mais manchada. Em 2010, ela foi demitida de um filme chamado The Other Side sob a justificativa de não ser rentável para o projeto. E nem sequer foi convidada para o lançamento de um filme que ela participou chamado Machete. Ela também foi demitida de outro filme que estava gravando chamado Inferno, a cinebiografia da atriz de filmes adultos Linda Lovelace, em que a Lindsay seria protagonista. E a luta contra o vício e o tribunal continuava. O juiz Fox diz que se ela ficar limpa e sóbria, poderia encerrar a liberdade condicional e deixaria esse longo capítulo da sua vida para trás. Surge aí uma luz do fim do túnel, era só ela cumprir essa última reabilitação e estaria tudo certo. Mas aí ela emenda um novo capítulo nesse livro. No dia 3 de janeiro de 2011, a Lindsay sai de uma reabilitação e se muda para um apartamento em Venice, na Califórnia. Menos de um mês depois, ela estava fazendo compras quando supostamente sai de uma loja usando um colar avaliado em $2.500 sem pagar. Um funcionário da loja chama a polícia e uma investigação é iniciada. Lindsay Lohan é então acusada de roubo e começa uma nova saga dentro dos tribunais. Mesmo ciclo se repete. Ela foi sentenciada a cumprir uma prisão domiciliar e serviços comunitários usando uma tornozeleira eletrônica. Ela não cumpre o serviço comunitário e é algemada mais uma vez. Paga a fiança e é liberada horas depois. Vocês lembram da gente descobrindo sobre esses casos pelas revistas e sites de fofoca, gente? Era muito surreal. Entre o final de 2011 e início de 2012, a Lindsay começa a cumprir corretamente com as obrigações impostas pelo juiz de serviço comunitário, tratamento e sessões de psicoterapia. Em 2012, os relatórios da condicional começam a ser positivos. Na tentativa de reacender a sua carreira, nesse mesmo ano, ela participa de um filme feito para TV, chamado Liz and Dick, em 2012, interpretando Elizabeth Taylor. Durante as gravações, ela foi proibida pela companhia de seguros do filme a dirigir. Mas mesmo assim, ela dirigiu um carro, se envolveu em um acidente, mentiu para os policiais e foi acusada mais uma vez. Serviço comunitário, psicoterapia e reabilitação. A sua liberdade condicional foi finalmente encerrada depois que ela cumpriu o serviço comunitário. Então, a partir de 2014, a Lindsay começa um novo capítulo da sua vida. Você percebe então que esse período turbulento foi principalmente de 2007 a 2013, em que a Lindsay esteve sob o olhar público, enfrentando problemas no tribunal, mas também fora dele, com outras polêmicas em Hollywood. Como o relacionamento conturbado com a DJ Samantha Ronson, em que os paparazzi filmavam brigas e mais brigas do casal e repercutiam na mídia. Sam, what's going on with you and Lindsay right now? Who is that? No. I'm your girlfriend. No, who's this other person here? You know her. So why are you yelling at her to stop? Because you made her touch me, and where were you? Além das mudanças de residência da Lindsay, que chegou a viver em hotéis e passou 2 anos no Chateau Marmont, um clássico hotel de celebridades em Hollywood, do qual ela foi expulsa depois de uma dívida de $46 mil. Mas esse capítulo chegaria ao fim em 2014, quando a Lindsay decidiu ir embora de Hollywood, deixar a mídia e essa cidade dos sonhos que destruiu a sua vida. Ela se mudou para Dubai, onde viveu uma vida relativamente tranquila. Ela abriu 3 clubes de praia na Grécia entre 2016 e 2018 e em 2019 estrelou o reality show da MTV Lindsay Lohan's Beach Club, que acabou sendo cancelado por baixa audiência. Então ela estava ali tentando se reaproximar da mídia de uma forma diferente. E mesmo que não tenha dado certo, ela estava se movimentando. Em 2020, ela conheceu seu marido e em 23 deu à luz ao primeiro filho. E olhando agora, eu tenho certeza que essa mudança foi a melhor coisa para Lindsay, que estava sendo completamente sufocada pelo que Hollywood tem a oferecer de pior. Pensa que para pessoas famosas como ela, gente, o acesso a tudo é muito fácil. E para quem já tá lidando com o vício, com uma saúde mental fragilizada, com a pressão da mídia que acompanha cada passo e aumenta cada erro, pode ser muito difícil sair de um ciclo vicioso. E para muitas pessoas pode ser
fatal. Então sabe-se lá o que poderia ter acontecido com a Lindsay se ela continuasse onde ela estava. Inclusive, os paparazzi estão proibidos em Dubai, e a Lindsay contou pra W Magazine que não se incomodava que tirassem fotos dela, mas que não quer mais ser mal interpretada, do tipo, se ela espirrar, alguém tira foto e dizer que ela tava chorando, sabe? E que ela realmente aprecia uma vida em que ela possa sair de casa sem se preocupar. As conversas sobre um retorno sério como atriz começaram em maio de 2021. Quando a Netflix anunciou que ela estrelaria uma comédia chamada Uma Quedinha de Natal. O filme de 2022 marcou seu primeiro papel em uma grande produção depois de mais de 10 anos e não parou por aí. Ela fechou um contrato de parceria de fato com a Netflix para estrelar 3 filmes na plataforma. No meio disso, com o lançamento da nova adaptação musical de Meninas Malvadas, a Lindsay voltou aos holofotes não só pelas referências ao filme original, mas também com uma participação especial no novo filme, que apesar de rápida, quem conhece a trajetória dela e a relevância de Meninas Malvadas para a cultura pop, entende que é uma participação muito significativa e uma verdadeira homenagem ao que a Lindsay representou durante os seus anos de sucesso. E agora foi lançado o segundo filme da parceria da Lindsay com a Netflix, Pedido Irlandês. E o terceiro filme está em produção com o título original de Our Little Secret. Então ainda teremos mais uma obra protagonizada por ela para ser lançada no streaming. Esses 2 filmes que já saíram entram nessa onda de retorno das comédias românticas em Hollywood. O gênero que foi tão popular no início dos anos 2000, que tornou a própria Lindsay Lohan tão popular, sofreu um declínio ali na década de 2010 e chegou até a ser considerado morto por veículos internacionais como The Washington Post e o Hollywood Reporter nesse período. Tanto por queda de bilheteria, de qualidade e da própria temática que precisava ser reformulada, porque o público já não aceitava muita coisa daquela narrativa tradicional. O mundo já era outro e as comédias precisariam se adaptar. E um dos fatores decisivos para o retorno das comédias românticas e também da Lindsay Lohan foi o crescimento do streaming, que chegou com uma proposta de produzir muito conteúdo em pouco tempo. O que pode ser um problema, porque de fato a gente assiste muita coisa ruim, mas também é a oportunidade de reinventar formatos e trazer à tona grandes atores com um orçamento mais baixo do que teria um grande filme de cinema, por exemplo. Vamos combinar que são filmes que não necessitam de uma sala de cinema, então funcionam perfeitamente para o mercado de streaming. E agora uma análise minha, particularmente, mais do que de mercado, é que eles ainda estão entendendo como esse novo modelo de comédia romântica vai se consolidar. Eu sinto que os filmes ainda estão muito rasos. Eles entenderam que precisam atualizar as narrativas, mas ainda estão tropeçando em como contar essas histórias. Então a gente ainda tem personagens pouco desenvolvidas, que não geram tanta identificação, que não tem lá motivações muito claras, histórias que se atropelam e que não geram o mesmo engajamento que a gente tinha com as comédias românticas antigas, que às vezes tinham histórias muito simples, mas você sentia que conhecia aquela personagem. Ela tinha um passado, uma motivação, uma construção da sua história. E pegando esse novo filme da Lindsay como exemplo, O Pedido Irlandês, a gente não sabe quase nada sobre ela, não se convence do porquê que ela tá tão apaixonada pelo amigo a ponto de querer casar com ele. A gente não é levado a torcer junto com ela, sabe? Isso só é colocado e pronto, falta identificação, falta sentimento. E não acho que isso seja um problema de atuação, mas de construção das histórias. Outra coisa que o streaming trouxe é a produção mais acelerada, né? Como são muitos filmes sendo produzidos, eles fazem apostas do que vai dar certo ou não. Existe uma preocupação maior com quantidade do que qualidade. Então, quanto tempo será que os roteiristas de fato têm para amadurecer uma ideia? Então, trazendo para o caso da Lindsay, na minha opinião, o grande mérito desses filmes foi realmente trazê-la de volta. Muito obrigada por isso. Mas agora vamos entregar uns bons trabalhos na mão dela? Ela merece. Isso é só a minha opinião. E bom, como eu já falei, o outro projeto que pode estar em desenvolvimento é a sequência de Sexta-feira Muito Louca, que eu tenho esperanças de que seja uma surpresa positiva. Eu sei que muita gente detesta sequências de filmes, ainda mais esses que não precisam de uma continuação, mas nesse caso eu sinto que pode ser um acerto para Lindsay nesse momento entrar em um projeto que já tem um direcionamento inicial, sabe? A Anna, personagem da Lindsay Lohan, vai ter uma filha de 14 anos chamada Harper, que tá brava porque a mãe vai se casar com um chefe de cozinha. E ele também tem uma filha da mesma idade, elas não se dão bem, mas são obrigadas a conviver. E pra onde essa história vai, a gente não sabe, estamos aguardando mais informações. Por enquanto é isso, vamos ver quais são os próximos passos da Lindsay Lohan. É muito bom ver ela de volta nas telas, um espaço em que ela parece muito à vontade, tomara que ela esteja bem nesse retorno. Me conta qual é a sua opinião sobre a Lindsay, qual era o seu filme favorito e vamos continuar a conversa lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema, fiquem bem e um beijo!